feedback de orações atendidas. Tem sido uma bênção poder estar com todos aqui nesse momento. Então, eu realmente incentivo a cada um de vocês a trazer mais uma pessoa, trazer mais um irmão. A gente vai fazer também um movimento específico no grupo do NWCRH. Pessoas ali estão buscando recolocação, estão em dificuldade e certamente é fundamental, necessário que seja disponibilizado um tempo para estar reconectando com Deus e apresentando diante de Deus todos os seus... A gente tem algum microfone aberto aí. Eu queria que todos fechassem o microfone, porque a gravação ela pega exatamente a imagem de quem está com o som ligado. A gente mantém aqui os microfones fechados para a gente poder direcionar direitinho a gravação. Tá bom? Então, eu incentivo a cada um de vocês aí a chamar um amigo, uma amiga, para participar conosco desse momento aqui que a gente tem para se conectar com Deus, para estar buscando essa reconexão na semana, que a gente possa aí ter um momento aqui agradável para compartilhar, para orar. Isso é fantástico. Eu vou começar orando aqui e vou passar a palavra para o pastor Warren, que vai nos fazer uma reflexão hoje. Vamos lá. Meu querido Deus, meu Pai amado, obrigado, Senhor, por esse tempo que nós temos aqui agora. Obrigado, Senhor, pela conexão com os irmãos, Pai. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor nos teve por promessa estar conosco quando dois ou mais estiverem reunidos, e nós estamos aqui reunidos como irmãos, Pai, embora separados pela distância, mas unidos no Espírito, unidos em Ti, Senhor. Que o Senhor passeie livremente no meio de nós, que o Senhor venha com o Teu Santo Espírito nos trazer discernimento, compreensão da Tua Palavra. Que o Senhor fale através do pastor Wallen hoje, Senhor, que o Senhor o use para transmitir aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia, Senhor Deus. Fica conosco aqui, Pai. Mais uma vez te peço que o Senhor traga as pessoas que estão indecisas, estão relutando em entrar nessa reunião, que elas possam tomar a ação de poder entrar, Senhor, e participar conosco dessa bênção que é estarmos dedicando esse tempo ao Senhor. Fica conosco, Pai amado, e nós oramos por Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, bom dia a todos. Nós temos caminhado uma nova temática, falando sobre mentores segundo o coração de Deus. E nessa nova série, né, o texto base que nós temos utilizado é: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E entendemos que pessoas elas têm a capacidade de nos influenciar, de nos inspirar, mas a gente precisa tomar muito cuidado. Nós precisamos guardar o nosso coração, inclusive de maus conselheiros. Mas antes de nós falarmos dos conselheiros, a gente precisa falar de nós mesmos. Nós precisamos ter a plena certeza de que o nosso coração ele está pronto também para receber conselhos. E só relembrando, né, alguns sentimentos que nós falamos que precisamos tirar do nosso coração. O sentimento do ressentimento, as mágoas, a revolta e a ingratidão. Foram assuntos que nós tratamos na última vez que eu trouxe essa reflexão. E hoje nós vamos falar sobre 3 atitudes tóxicas. Falamos sobre sentimentos tóxicos e hoje nós vamos falar sobre 3 atitudes tóxicas. O nosso coração ele precisa ser preservado disso. Não só de sentimentos, mas também dessas atitudes. E a primeira atitude que nós precisamos buscar em Deus nos livrar são dos nossos pecados obstinados. Então, a primeira coisa, proteja o seu coração de pecados obstinados. Nós somos pecadores, mas uma vez salvos, sabemos contra quem pecamos. Existem pecados em nós que resistimos em deixar. Pelo menos
Eu sei que existem esses na minha vida e eu espero que você reflita também na sua com relação a isso. Para muitos é muito fácil conciliar, inclusive, um pecado com a vida cristã do que abandoná-lo. A pessoa não consegue, muitas vezes, se imaginar sem ele. Então, existem pecados tão enraizados, tão de estimação, que a pessoa, ela vive, parece que é muito mais fácil viver na convivência com ele do que abandoná-lo. E o medo do que pode acontecer se não praticar mais aquilo, a falta que ele fará, o prazer que ele deixará de ter, faz com que a pessoa não abandone mesmo. Pecados guardados, pecados conciliados, pecados estimados, muitas vezes chamamos de luta aquilo que não há luta. Falei sobre isso no domingo. Eu falei assim, muitas vezes nós falamos, Senhor, me ajuda em tal situação, tal atitude pecaminosa. E, no fundo, Deus deve falar o seguinte, não tem tanta luta assim, não. Você está falando que está lutando, que está tentando abandonar tal coisa, e no fundo, não está, não. É quase que você está jogando uma responsabilidade integral para Deus, dizendo, Senhor, você faz tudo por mim, mas a Bíblia fala que quem tem a responsabilidade de confessar e abandonar os seus pecados somos nós. Então, muitas vezes nós temos esses pecados obstinados, esses pecados de estimação, dizemos diante de Deus que lutamos contra ele, quando na verdade não é luta. Eu até brinquei no domingo falando assim, irmãos, vocês já viram alguma luta mesmo? Vocês já viram, por exemplo, alguma briga de trânsito? Vocês já viram alguém brigando por dinheiro? Vocês já viram uma luta de MMA? Aquilo é luta. Aquilo é luta. Vocês já viram guerra, como que funciona? Aquilo é guerra, aquilo é luta. Então, a gente diz que lutamos contra alguns pecados, quando, na verdade, nós estimamos alguns pecados. Isso vai trazer para nós também grandes prejuízos. O Salmo 19, os versos de 12 a 14, vai nos falar sobre isso. O Salmo 32, de 1 a 5, vai dizer sobre isso. E ele diz, inclusive, que enquanto eu mantinha escondido os meus pecados, a minha vida, o meu coração, a tua mão estava se sentindo pesando sobre mim. Mas depois que eu confessei e deixei, eu tive vitória. Então, pecados guardados, pecados obstinados, pecados que a gente resiste em abandonar, vão nos trazer grandes prejuízos. Isaías 59, os versos 1 e 2, também vai falar sobre essa questão. Mas o texto que eu quero destacar é Provérbios 28, 13, que diz, quem esconde os seus pecados não prospera. Olha isso. Quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Nós temos, infelizmente, vivido uma realidade de pessoas que eu não estou generalizando, mas dificilmente nós pensamos em nosso coração, em nossa realidade diante de Deus, para tentar verificar algumas realidades que nós vivemos. Nós sempre jogamos a responsabilidade para fora de nós. Senhor, eu estou vivendo isso. Senhor, por que as pessoas fazem isso comigo? Por que, Senhor, que eu sou tão perseguido? Senhor, por quê? Por quê? Tudo fora de mim. Mas a palavra de Deus, ela nos confronta, e talvez essa seja a terceira série de mensagens que nós vamos fazer, é autoconfrontação mesmo. Porque nós precisamos pedir para o Senhor sondar o nosso coração. Muitas vezes há pecados ali que não vão nos levar a prosperar. O Senhor não vai nos abençoar. As pessoas, elas estão pecando, estão dizendo que muitas vezes, Senhor, eu estou lutando contra tal situação, eu estou vivendo tal situação, mas é por conta dos outros. Quando, na verdade, não, nós estamos alimentando o que Deus odeia. Moody diz que o caráter do homem, ele é definido por aquilo que ele é no escuro. A gente sai todo bonitinho para trabalhar, a gente se apresenta todo bonitinho na igreja, a gente sai, com uma imagem, a gente muitas vezes veste um personagem religioso,
Mas Deus conhece o nosso coração. E essa é a questão. Quais são as atitudes que Deus conhece no meu coração que me impede de usufruir das bênçãos do Senhor? Então, quem esconde os seus pecados não prospera. Não prospera. Muitas vezes o porquê das nossas questões está exatamente em avaliar essa atitude tóxica do nosso coração, que é manter pecados obstinados. Manter pecados obstinados. Muitas vezes o que chamamos de luta contra o pecado são, na verdade, desculpas para continuar pecando. Nós somos excelentes juízes para dizer que o outro é fraco em não abandonar o pecado dele. Mas nós somos extremamente complacentes quando diz respeito ao nosso. E o pecado destrói tudo, gente. O pecado destrói tudo. Destrói a vida, destrói família, destrói casamento, destrói negócios, destrói sentimentos, destrói relacionamentos. Por isso, não deixe que ele crie raízes em seu coração. E caso já tenha criado, arranque-o. Arranque-o. Arranque-o pela raiz. Arranque-o pela raiz. Então, essa é a primeira atitude tóxica que a gente precisa avaliar. Se no fundo, o Gustavo falou na reunião passada, eu assisti, se você não é o seu próprio conselheiro, e por ser o próprio conselheiro, você é o pior. E é o pior porque você, com os seus pecados, com seus princípios, conceitos e valores, você vai ser muito complacente com você mesmo. Você vai ser muito leve com você mesmo. Então, pense nisso. Primeira atitude tóxica: Senhor, tire do meu coração pecados obstinados. Segunda atitude que nós precisamos pedir ao Senhor que tire do nosso coração é a incredulidade. A incredulidade é a incapacidade de crer naquilo que foge às explicações racionais. É não crer no sobrenatural de Deus. É viver pelo que se pode explicar. Uma pessoa que pode explicar tudo não precisa crer. Não precisa crer. Acreditamos nos homens, no poder dos homens, nos recursos dos homens, na força dos homens, nas soluções dos homens, nas influências dos homens, nas palavras dos homens. A nossa incredulidade, ela aponta para em quem de fato nós cremos. E no fundo, se nós pararmos, nós acreditamos que a nossa crença está em nós mesmos, nós acreditamos em nós. E eu sou um crítico ferrenho desse mundo coach aí mesmo, de que você é a pessoa capaz de fazer tudo por você. A força está em você, a capacidade está em você, a disciplina está em você. Você é o poder divino que está enclausurado. Então, eu preciso despertar esse poder que existe em você. O único poder que eu tenho na minha vida é de pecar contra um Deus santo. É o único poder que eu tenho para fazer, é isso. É de agir contra Deus. Eu sou especialista nisso. A incredulidade tira o foco de Deus em não crer que Deus, ele de fato é soberano. A incredulidade me leva a desacreditar de Deus e de tudo que ele pode fazer. Textos como Mateus 13:58, Marcos 16:14, Hebreus 7, 3 de 7 a 19, Jó 38, os capítulos de 38 a 40, depois dá uma olhada nesses capítulos. É interessantíssimo o final do livro de Jó, porque Deus vai chegar para Jó e vai chamar Jó de canto e vai falar assim, Jó, vem cá um pouquinho, deixa eu falar um negócio para você, deixa eu fazer umas perguntas, porque você é um cara que sabe tudo. Onde é que você estava quando eu criei todas as coisas? Onde é que você estava quando eu formei isso, quando eu criei aquilo? Onde você estava quando eu levantei o sol e o pus? Onde você estava quando eu cuidei dos animais? Onde você estava? Onde você estava? Quem é você? Então, nós acreditamos que a incredulidade, ela não nos deixa enxergar o poder de Deus. A gente não pode esquecer de Lucas 1:37, que diz, pois nada é impossível para Deus.
Nada é impossível para Deus. Ontem eu compartilhava com o Gustavo, gente, tantas maravilhas que Deus tem feito por meio da oração. Não porque existe oração de poder, oração forte, pastor de poder para isso, né? Pastor, na minha época era Dragon Ball, né? Goku, que você joga alguma coisa lá e dá um Kamehameha e a pessoa... Não, não é por conta disso. É porque a oração feita em nome de Jesus, o nome de Jesus tem poder. Eu tenho experimentado o poder de Deus na minha vida. Eu tenho experimentado o poder de Deus na vida da minha igreja. Eu tenho experimentado o poder de Deus quando nós clamamos em nome de Jesus e pessoas têm sido curadas, pessoas têm sido libertadas, pessoas têm sido restauradas. Nós temos visto isso. Por isso, tire isso do seu coração. Nada é impossível para Deus. Mas, pastor, o senhor não sabe o tamanho da minha dívida. Não, é você que não sabe o tamanho do seu Deus. Pastor, o senhor não sabe a crise do meu casamento. Meu marido é uma desgraça. Aquilo não muda mais, pastor. Não, você é que não conhece o tamanho da graça de um Deus que tem poder de transformar qualquer coração. É o contrário. A gente está olhando para o poder do pecado. A gente está olhando para o poder do impossível. E nós estamos esquecendo que nós servimos um Deus que está acima do impossível. Nós servimos um Deus que está acima de todas as coisas. Mas essa atitude, essa incredulidade do nosso coração nos impede de experimentar o poder de Deus. Por isso, eu até falo pro Gustavo, né, que às vezes a minha palavra não é tão profissional, ela é muito pastoral. Eu sou um pastor. E eu estou aqui para cuidar do coração de profissionais. Às vezes as minhas aplicações não são tão profissionais. Mas é isso, eu preciso que vocês entendam. Eu preciso que vocês entendam que nós somos cristãos. Essa é a minha responsabilidade. Você não é profissional. Você é um cristão profissional. A sua identidade cristã, ela vem antes. Ela vem antes. Por isso, não se esqueça. Você sabe pecados que a sua esposa não sabe, seus filhos não sabem, seu pastor não sabe. Você sabe que precisa abandonar. Podem ser sentimentos, podem ser atitudes, podem ser omissões. Você sabe que isso tem sido um problema para você prosperar na sua vida e no seu relacionamento com Deus. Você sabe, muitas vezes, que precisa começar a crer no Deus que está acima do impossível. E a incredulidade tem te prejudicado nisso. Porque a incredulidade, ela realmente fecha as portas do sobrenatural, das bênçãos de Deus e da experiência com Deus. Terceira atitude tóxica que a gente precisa abandonar do nosso coração, tirar de uma vez por todas, a desesperança. Então, a primeira, pecados obstinados. A segunda, a incredulidade. E a terceira atitude, a nossa desesperança. Pois a desesperança, gente, nos leva a acreditar que a realidade de hoje é o fim da minha vida amanhã. Eu olho para a minha realidade hoje e eu entendo que hoje é o fim de tudo. Ou se hoje não é o fim de tudo, hoje anuncia o fim que eu vou ter amanhã. A desesperança é a vida sem sonhos, é a visão limitada só para estar nessa vida. A desesperança é uma vida em que Deus não existe. Textos como de Jeremias 29:11, Salmo 42:11, Romanos 15:13, Romanos 5, de 1 a 2, e Hebreus 10:23, falam um pouco sobre isso. A desesperança, ela nos tira o prazer da vida. E uma pessoa desesperançosa é uma pessoa desesperada. E uma pessoa desesperada é uma pessoa que também não vai ter critérios para escolher bons conselheiros. E pessoas desesperadas vão pegar conselheiros que dizem o seguinte: faça um empréstimo. Procure um agiota. Né? Vamos comigo no bar.
Não liga para tua mulher. Então, assim, pessoas desesperançosas com qualquer coisa na vida vão buscar conselheiros trágicos. Conselheiros trágicos. Por isso, Senhor, por favor, tire do meu coração hoje pecados que eu preciso confessar diante do Senhor, que têm me matado, têm consumido minha alma, têm me travado na vida. E às vezes são pecados que a gente não acredita nem que são pecados. Senhor, eu sou arrogante, Senhor. Eu transformei alguns pecados em virtudes, mas para o Senhor continua sendo pecado. Alguns exemplos de pecado que se tornaram virtudes são pessoas que falam assim: eu sou sincera, pastor, eu sou sincero, se me perguntar, eu falo na lata. Tudo bem, mas muitas vezes o que você chama de sinceridade, o que você chama de franqueza, é, no fundo, arrogância, é prepotência. E você acha que isso é virtude. Não, isso é pecado. Isso é pecado. Eu fui num evento sábado e uma família estava trabalhando junta, né, no evento. A esposa, ela não era... ela estava ajudando o esposo, que era o profissional da área. Que tristeza ver a forma como aquele homem tratava a sua esposa. E nós estamos falando de um cristão. Nós estamos falando de uma família cristã. Situações em que a mulher não sabia onde enfiar a cara. Mas o cara, ele acredita que ele está sendo profissional. Não, ele está sendo um cavalo. Um ignorante, um grosso. Mas ele acha que aquilo é virtude. Tratar as pessoas daquele jeito, eles acham que é virtude. Vocês são profissionais, vocês têm os seus funcionários. Vocês são cristãos, não se esqueçam disso. Às vezes vocês têm como virtude uma posição de líder, quando na verdade você não passa de um carrasco. Então cuidado. Cuidado. Porque tem muitos pecados aí que vocês e nós, na verdade, né, acreditamos que no fundo, é algo de bom que nós temos, quando na verdade é algo que precisa ser retirado do nosso coração. Então, Senhor, tire do meu coração pecados obstinados. Senhor, tire do meu coração a incredulidade que me impede de ver o sobrenatural de Deus. Senhor, tire do meu coração a desesperança que tem me levado ao desespero. Tire do meu coração, Pai, tudo isso. Porque tudo isso pode me atrapalhar. Sentimentos tóxicos e atitudes tóxicas podem me atrapalhar na hora de escolher bons conselheiros e até mesmo de ouvir o teu conselho na minha vida. Vamos orar. Senhor, na manhã deste dia, nós te agradecemos, porque o Senhor nos dá o privilégio de sermos tratados no mais profundo da nossa alma pela tua palavra, que é viva e eficaz. Faça em nós aquilo que nós não podemos fazer, mas que aquilo que nós podemos fazer, nós não venhamos atribuir responsabilidade ou culpa a ti. Eu sei o que eu preciso abandonar na minha vida. Pecados que minha esposa, meus filhos, a igreja, que eu nutro no meu coração. Senhor, que eu realmente lute, que os meus irmãos nesta sala realmente lutem, pois nós vivemos diante de um Deus santo, que odeia o pecado. Que tudo aquilo que eu acredito virtuoso em minha vida, que são pecados que eu mascarei, transformando-os em virtudes, que o Senhor revele no meu coração isso, por favor, revele no coração dos meus irmãos, para que nós possamos nos libertar da escravidão desse pecado, da dependência desse pecado. Nós somos livres em Cristo. O Senhor já nos deu tudo o que precisamos para
vencermos com o poder de Deus, o poder do pecado que habita em nós. Não permita, Senhor, que os nossos pecados façam separação entre ti e nós, mas que a cada dia nós possamos abandoná-los, realmente lutar, arrancar pela raiz, Senhor, para que a cada momento nós possamos estar mais próximos de ti. E com isso, vendo o sobrenatural de Deus e vendo a nossa incredulidade diante de problemas tão grandes que nós mesmos criamos, que pessoas criaram para nós, que circunstâncias criam para nós, nós possamos olhar para toda essa realidade impossível e ver pela fé o Deus que está acima do impossível, sob o controle de todas as coisas. Que nós possamos voltar a ter a esperança nessa vida, olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E que nós não venhamos nos desesperar. Aquieta a nossa alma, Senhor. Nos ajude a olhar para Ti, pois nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Tudo aquilo que nós vivemos aqui há de passar. O Senhor já nos garantiu a vitória. Essa vida, Senhor Deus, ela é passageira. Não queremos ser irresponsáveis enquanto vivemos nela. Mas também não queremos viver como desesperados, buscando soluções em deuses falsos, sendo esses homens, recursos financeiros, sabedoria humana. Nós buscamos a nossa esperança em Ti. Encha o nosso coração com a Tua presença. Encha, Senhor Deus, nessa manhã, o nosso coração com o poder que vem do alto, com a sabedoria que vem do alto, com a esperança que emana do Senhor. Que seja uma reunião em que nós possamos ser tocados, mobilizados, transformados pelo poder da Tua palavra. Não estamos aqui toda manhã para perder tempo, nós queremos realmente uma transformação na nossa vida, da nossa família, dos negócios. Nós queremos realmente, não somente viver uma vida profissional cristã, mas nós queremos viver como cristãos profissionais. Nós temos uma identidade, nós levamos o Teu nome, nós levamos, ó Pai, agora a Tua mensagem. Nós temos o Senhor em nosso coração. Por isso, Senhor, nos ajude a viver, a experimentar esse poder em nós. Não por meio de nós, mas através de Ti. Traga, Senhor Deus, ao coração de cada uma dessas pessoas que está aqui nesta sala, aquilo que se perdeu. Seja, ó Pai, o desejo de lutar contra seus pecados, seja a fé, seja a desesperança. Senhor, renova esses corações nesta manhã. Renova, Senhor Deus. Traga novamente a clareza de que o Senhor está no controle, o Senhor não perdeu o seu trono, o Senhor continua sendo Deus, soberano sobre tudo e sobre todos. Renova a nossa fé em Ti, Senhor. Não há impossível para Deus. Tira do nosso coração todos esses sentimentos, tira do nosso coração todas essas atitudes. E faça de nós e em nós servos bons e fiéis, que amam o Senhor em todas as áreas da vida. Por favor, Senhor. Sabemos que não merecemos nada, mas a Tua misericórdia é tão grande que ainda assim tem cuidado de nós. O Senhor não nos ama mais porque Te obedecemos mais e não nos ama menos porque Te obedecemos menos. O Teu amor não tem nível e não é nivelado pelo que somos ou fazemos. Obrigado por isso, Deus. Somos nós que precisamos nos aproximar de Ti. Que nessa manhã nós possamos ter esse encontro, esse reencontro com o Senhor. Limpa o nosso coração e a nossa mente, Pai, por favor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Muito obrigado, Armin. Obrigado pela palavra, pela puxada de orelha.
Obrigado aí por ter nos colocado essa palavra tão importante de a gente entender que o pecado nos atrapalha tanto, né? E a gente tem essa mania de manter pecados de estimação, né? Nossa incredulidade, às vezes, também nos traz danos muito grandes aí. E a desesperança, então, nem se fala, né? Botei aqui, quando você cita, né, que você não sabe o tamanho da minha dívida, e você fala, você não sabe o tamanho do seu Deus. A gente, às vezes, coloca os nossos problemas tão grandes, né? Mas a gente esquece que o nosso Deus ele é muito maior do que qualquer problema, do que qualquer situação. Deus é soberano, Deus é muito grande. Muito bem, gente. Eu vou desligar agora aqui a nossa gravação. E agora nós temos aqui